Boa noite, amigos. É sempre um grande prazer poder estar novamente com todos vocês, fazendo parte de um propósito que é a divulgação da doutrina espírita para iluminar, para consolar as mentes e corações. Hoje, vamos conversar um pouquinho sobre o papel do espiritismo na transição para uma nova era. E um tema propício, um tema que merece de todos nós uma reflexão mais aprofundada para entendermos o processo, o período que ora passa a humanidade do planeta Terra. E a transição para uma nova era, ela está inserida em um planejamento divino. Nesse planejamento, a gente pode encontrar transes físicos, espirituais, psíquicos, políticos e sociais. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 9, o tema A Era Nova, vem mostrar para todos nós esse planejamento de Deus para a humanidade do planeta Terra. Então inicia-se a nova era com Moisés. Moisés foi escolhido, o mensageiro de Deus, para trazer para o conhecimento do povo hebreu e de todo o povo pagão o Deus único. Então ele traz para o povo daquela época, para o conhecimento deles, um povo semi-selvagem, um povo bárbaro praticamente, o germen da moral cristã. Então ali começa todo o planejamento divino para a humanidade do planeta Terra. E com ele vem os 10 mandamentos que se tornam um código de convivência entre os seres. Mas Moisés, ele fala dessa moral de uma forma em que a população da época pudesse entender. Então ele traz uma fala acessível ao entendimento do povo daquela época. Como disse, é um povo semi-selvagem, é um povo que precisava de situações fortes, de algo que marcasse a vida daquelas pessoas, para que elas pudessem entender. Então, o povo hebreu ele era acostumado com oferendas, com sacrifícios materiais, de holocaustos. Eles não entendiam que para adorar a Deus, a gente poderia adorá-lo na renúncia das nossas inferioridades, perdoando. Então Moisés traz uma mensagem propícia ao entendimento das pessoas daquela época. Não poderia ser diferente. Então Moisés ele inicia essa programação divina para o planeta Terra. O tempo passa e vem Jesus. Jesus já chega num período da humanidade terrena em que está mais avançada. E ele traz uma outra mensagem. Jesus vem trazer para a população daquela época o amor. Quando ele fala a palavra amor, os povos estremeceram, os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. O que ele quer dizer com isso? Então Jesus, ele estava trazendo para o sentimento humano, o amor. Ali iniciava uma nova etapa para a vivência da humanidade terrena. Vejam como é interessante. Moisés trouxe o germe. Esse germe precisava frutificar. E Jesus traz a mais pura, a mais sublime moral. A moral evangélico-cristã, que possibilitaria às criaturas humanas um novo olhar para a vida e um alto encontro como irmãos. A mensagem de Jesus diz para amarmos a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos, mostrando assim uma tríade amorosa, convidando a todos nós à vivência do sentimento, do amor. Mas mesmo assim, quando Jesus mostra-nos que o amor é essencial para o progresso moral e espiritual da criatura humana, percebemos que pouca coisa mudou.
Pouquíssimas vezes vemos a humanidade tirar das ideias da área filosófica o sentimento de amor para a vivência do cotidiano. Jesus traz a mensagem mostrando para todos nós que amor não é preocupação para conceituá-lo, mas para ser sentido, vivido e compartilhado. Mas Jesus também deixa todo um legado para a humanidade terrena e promete um Consolador que estaria presente conosco todo o tempo. Então, esse Consolador, sob a orientação do Espírito de verdade, traria para a humanidade aquilo que ela mais ansiava, aquilo que ela necessitava. Porque Moisés deixou o germe, Jesus fez esse germe, propiciou para todos nós os mecanismos da frutificação desse germe em nossas vidas, e o Espiritismo cabe a ele contribuir norteando a todos os seres esse autoencontro com o ser espiritual que somos, possibilitando a todos nós a vivência desse ensinamento, dessa moral. Porque não haveria como progredirmos, como o planeta progredir, sem a vivência da moral ensinada por Jesus. E o Espiritismo, ele chega nas nossas vidas como um consolador, como uma luz que vem contribuir para a vida de todos nós, para o nosso melhoramento, para o nosso engrandecimento moral e espiritual. E com relação ao progresso, a gente vê nas obras básicas, Kardec ele inseriu em várias delas mensagens espirituais e fez comentários preciosos sobre o cumprimento da lei do progresso. E vamos colocar para vocês aqui uma dessas falas de Kardec, que ele destaca em A Gênese. Dize-nos de todas as partes que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Que isso fique como reflexão e busca para todos nós, para entendermos que o progresso é uma constante na vida de todos nós. E nós vamos encontrar mensagens nas obras básicas que vêm proporcionar a todos nós esse entendimento. Nós precisamos entender o momento em que nós passamos. Hoje de dor e sofrimento, mais um período no planeta Terra em que a dor se manifesta na vida das pessoas, convidando-os para fazer uma reflexão íntima, para um olhar para dentro de cada ser e começar a encontrar em Jesus, na doutrina espírita, aquilo que ele necessita para o seu bem-estar. E chega um momento, uma etapa significativa de o Espiritismo agir em nossas vidas como um verdadeiro consolador. Como esse consolador enviado por Jesus. Então, Jesus ele nos falava por parábolas, por figurações, alegorias. Ele deixou algumas coisas ali escondido para um momento em que todos nós estivéssemos capacitados para entender. O Espírito de Verdade nos orienta que ele viria relembrar coisas que Jesus tenha falado. Então, se o Consolador veio relembrar, é porque nós esquecemos. Ou não entendemos. E hoje chega o momento em que a doutrina espírita traz esse esclarecimento para toda a humanidade terrena. Um dia ela alcançará todos os corações humanos. E Jesus, nos momentos em que ele utilizou-se das parábolas, das figurações, de falas que ficavam com um fundo escondido,
porque as pessoas não estavam capacitadas para entendê-las? Jesus disse em alguns momentos que ouçam quem tem ouvidos para ouvir. E às vezes a gente fica analisando, eu tenho ouvidos, por que eu não consigo ouvir? Porque eu ainda não estou capacitado para entender uma mensagem tão grandiosa. É por isso que os mensageiros falavam com um linguajar suscetível à capacidade de entendimento das pessoas, porque senão não frutificaria a mensagem. Mas o Espiritismo ele vem dizer-nos o que é que Jesus quis falar, que ouçam quem tem ouvidos para ouvir. Então o Espiritismo vem mostrar, vem abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos, porque fala sem figuras, sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente, abre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. Então, o Espiritismo ele vem tirar todo o véu que foi deixado ali propositadamente por Jesus, toda aquela forma que não estava bem entendível, e vem trazer essa mensagem de uma forma clara, de uma forma objetiva. Porque nós hoje estamos com o terreno, esse terreno que cabe a somente nós trabalharmos, que é o nosso coração, mais preparados. E ele traz essa luz, ele consola, ele orienta. O Espiritismo traz para todos nós aquilo que nós precisávamos entender com relação ao sentido da vida, a reencarnação. Só assim entenderemos todas as causas das desigualdades, de dores e sofrimentos nas classes sociais. Jesus ainda disse mais ainda, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Como ser felizes, como compreendermos um sofrimento, se nós não sabemos a causa. Então o Espiritismo vem mostrar a causa nas existências anteriores e da destinação da Terra, onde o ser humano expia o seu passado, mostra-lhe o objetivo naquilo que os sofrimentos são como crises salutares que conduzem à cura e são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. Então, quando nós não compreendemos algo, uma dor, um sofrimento em nossas vidas, que não encontramos uma causa que justifique o que eu estou passando, a causa está nas nossas existências anteriores e na própria destinação da Terra. À medida que nós vamos progredindo, nós vamos contribuindo para que o planeta também progrida. Quando nós passarmos a vivenciar a mensagem que Jesus nos orienta, nós estaremos nos tornando seres humanos melhores. E nos tornando seres melhores, e melhores que nós mesmos, nós estaremos contribuindo para que exista paz, para que exista serenidade, o respeito entre os seres. Então, Jesus falava de uma forma alegórica. O Espiritismo fala de uma forma clara e objetiva. Então, o Espiritismo tem esse compromisso do esclarecimento, da libertação do ser, de proporcionar à vida da criatura humana essa libertação, deixando de ser um ser humano velho para ser um ser humano novo, mas nas atitudes. E a gente vai observar da influência do Espiritismo no progresso da humanidade, quando Kardec questiona os espíritos superiores na questão 798, em que ele pergunta: o Espiritismo se tornará uma crença geral ou continuará sendo professado por apenas algumas pessoas? E os espíritos superiores respondem a Jesus: certamente ele se tornará uma crença geral e marcará uma nova era para a humanidade, porque está na natureza. E chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Então, a doutrina espírita, ela possibilitará um entendimento que todos nós necessitamos. Ela vem contribuir nas nossas vidas, preenchendo o anseio que a humanidade tem. E
e se tornará para todos nós o futuro das religiões. E vai marcar uma época, porque a nova era começa com Moisés. O caminho é aberto por Moisés. Jesus dá continuidade e cabe ao Espiritismo fazer o fechamento, o arremate dessa era, possibilitando a todos os seres, através da religião que tem como um propósito, religar a criatura com o seu Criador. Mas é notório vermos pessoas que são contrárias à ideia espírita, mas por interesses materiais, por amor próprio, vemos onde estão os interesses de cada pessoa. O Espiritismo traz uma mensagem por espírito, uma mensagem espiritualizada. Muitos de nós estamos aqui agarrados, afundados na materialidade e não queremos abrir mão daquilo que ilusoriamente nos dá uma satisfação de vida. É quando eu penso somente em mim e não aceito aquilo que é convicção, aquilo que é fato, aquilo que a doutrina espírita traz para a humanidade, que dá um sentido para nossas vidas. Mas a gente observa assim que mesmo essas pessoas que são contrárias a todo o movimento espírita no Brasil e para o mundo, elas vão com o tempo ficando para trás com seus pontos de vista. Como nós observamos o paganismo, que hoje ninguém lembra, que hoje não faz parte de nossas vidas. E quando falamos de ideia, de pensamento humano, eles não acontecem da noite para o dia. É gradativo. Podemos até dizer mais, é de geração para geração. São períodos de vida no planeta Terra que as pessoas vão transformando a sua forma de pensar. Mas o Espiritismo vai ter uma caminhada mais rápida que o cristianismo, porque é o cristianismo que abriu o caminho para o Espiritismo e tem bases. Hoje a doutrina espírita possibilita a todos nós a nossa origem, a nossa natureza, a nossa destinação, da onde viemos, aonde estamos, para onde vamos, qual o propósito da reencarnação, a vida futura. Então vem libertar-nos do apego à materialidade. Então o Espiritismo ele vai tornar-se para todos nós um futuro para toda a religião. Porque tem na sua base a essência da orientação de Jesus. Muitos dizem que Jesus trouxe uma religião para o planeta, mas não uma religião nos moldes convencionais. Se Jesus trouxe uma religião, foi a religião universal do amor e da sabedoria. Essa sim foi trazida por Jesus, porque ela não serve somente para o planeta Terra, ela serve para o universo infinito criado por Deus. E comprova mais ainda, em um outro questionamento do Livro dos Espíritos, na questão 799, quando Kardec pergunta de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso da humanidade. Os benfeitores respondem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O Espiritismo pode fazer com que os seres humanos compreendam onde estão os seus valores, os seus verdadeiros valores. Onde estão os meus valores? Os meus valores são os materiais ou são os espirituais? Porque onde estiver o meu coração, lá estará o meu tesouro. E como já vimos, se o Espiritismo vem contribuir para destruir o materialismo, isso quer dizer que todos nós estamos apegados a essa situação toda. Que somente a espiritualização pode contribuir para essa autolibertação e para que percebamos que nós podemos fazer um futuro melhor para todos nós aqui no nosso presente, no hoje. E que é o papel da doutrina espírita. Destruir preconceitos,
de seitas, de classes, de castas, de cores. Porque nós ainda não entendemos essa mensagem da doutrina espírita que nos une como irmãos. Nós criamos barreiras, criamos bloqueios através de orgulho, de egoísmo, que são as chagas da humanidade. Nós deveríamos construir pontes uns para com os outros, que nos liguem uns com os outros, pontes que talvez nós mesmos vamos precisar passar novamente. Mas observamos assim que essa proposta de mostrar para todos nós que somos seres espirituais, que o corpo morre, mas o espírito não, o espírito continua vivo na dimensão espiritual e que leva consigo valores, virtudes ou vícios. E que perceberemos com o decorrer do tempo o que verdadeiramente nos alimenta. Porque observamos que o Espiritismo não cria assim a renovação social. Ele vem propor, ele vem conscientizar. Cabe a cada um de nós analisarmos profundamente essa mensagem do Espírito de verdade, essa mensagem de consolo, e aplicar em nossas vidas, se achar conveniente. Porque a renovação social, ela vai acontecer com a madureza de todos nós. Nós vamos amadurecendo com o decorrer do tempo. Como disse para vocês, as mudanças elas acontecem com o tempo, de geração para geração. Cada período que nós temos de existência física, a gente vai despertando para essa mensagem. Hoje estamos despertando para a vivência do sentimento do amor. E isso fará com que percebamos que a renovação moral é uma necessidade, porque eu estou cansado de sofrer. Seja fome, seja por estar desabrigado, seja as enfermidades, seja hoje a pandemia que assola a humanidade. Por que estamos sofrendo tanto? Porque não observamos a lei de amor ensinada por Jesus. Aí está a causa de dor e sofrimento da humanidade do planeta Terra. Mas podemos modificar tudo isso. A doutrina espírita ela traz aquilo que necessitamos, nos conscientizando do papel, do nosso papel no meio em que vivemos, como seres individuais e como seres coletivos. Mudança, progresso. O progresso é uma necessidade para a vida de todos nós. O progresso, tanto intelectual quanto moral. A moralidade proporcionará a todos os seres um olhar de irmandade entre os seres, uma convivência de sentimentos melhores. Mas isso vai acontecendo gradual, como eu disse. Como o próprio acontece conosco, que temos a idade da infância, da adolescência, da juventude, da idade madura. São processos na vida de todos nós. Na natureza, a natureza não dá saltos. Ela acontece de uma forma gradual. Não se apanha um fruto fora de época, porque ele não será aproveitado. E nós observamos, assim como o grande papel do Espiritismo nos dias de hoje, como dando a contribuição no planejamento divino para a nova era, libertando a todos nós, é através da espiritualização. A superação das dores e construção de uma nova sociedade. A humanidade caminha para a regeneração das consciências. E o papel do Espiritismo é espiritualizar a criatura humana para aprender a conviver com o mundo material, administrando com sabedoria, percebendo que não somos proprietários de nada material, nós somos depositários. Deus confia em nós a administração sábia daqueles bens para que ele frutifique para nós e para aquelas pessoas com quem convivemos e que necessitam mais que nós. Despreendimento dos bens terrenos é saber administrá-los com sabedoria. Desprender-se não é ser irresponsável diante das coisas que somos possuidores.
Nós não devemos ser apegados excessivamente a esse bem. Nós devemos perceber que devemos trabalhar para o bem do corpo e para o bem da alma. E se nós cuidamos de nosso corpo, como cuidar da alma? Como fazer um alimento espiritual? Através de virtudes adquiridas, através da transformação moral, através da prática da caridade, através da vivência do amor, como vimos ainda há pouco, por nós e pelo nosso próximo. O amor principia em nós, então nós precisamos aprender a nos amar para poder amar o outro com mais propriedade. Então, caros amigos, a madureza espiritual é que contribuirá para a necessidade da renovação. E o Espiritismo, com todo o seu poder progressista ou progressivo, por todas as suas tendências moralizadoras, por tudo o que ele possui de esclarecimento para a humanidade terrena, se encontra apto para trabalhar no momento. Por isso ele é contemporâneo nosso, para a regeneração que acontece no planeta Terra. Porque ele vem contribuir para a vida de todos nós com essa luz que está tão presente. Aceitemos essa luz. Iluminemo-nos intimamente e que essa luz ilumine de forma exteriorizando aquilo que estamos adquirindo deste Consolador prometido por Jesus. E Joana de Ângeles, ela nos diz assim, que todo ser que se renova moralmente contribui de forma segura para as alterações que se vêm operando no planeta Terra. Não precisaríamos de cataclismos, de turbilhões, de sofrimentos, de dores, para que nós tivéssemos aquele choque de realidade para percebermos a essência e a necessidade da mudança. Mudaríamos por necessidade de cada um de nós, vendo nessa mensagem algo que nos faz felizes. Então, caros amigos, hoje a transição está acontecendo. Muitas dores, muitos sofrimentos. A pandemia vem fazer esse censo, essa limpeza na vida planetária, para que todos nós percebamos o que podemos fazer para mudar o cenário que ora nos encontramos. E que possamos, assim, sair deste momento que nos encontramos com um novo propósito de vida, entendendo a mensagem do Consolador prometido por Jesus, para fazer uma nova sociedade no planeta Terra, para a autoiluminação, para a libertação, e para que contribuamos assim, neste processo, para a regeneração do planeta Terra. O papel do Espiritismo, de espiritualizar para regenerar. E Cassimiro Cunha, ele nos orienta com um poema muito lindo. E ele diz assim, que eu quero encerrar com vocês esta noite de aprendizado. Ele diz assim, Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que ilumina, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é a flor de eterna alegria. É árvore verde, farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é a escola e o mestre amado é Jesus. Boa noite, amigos. É bom estar com vocês. Até uma próxima oportunidade. Olá, tudo bem? Você gostou da nossa palestra? Algum ponto que lhe chamou a atenção? Comente aqui embaixo. Queremos lhe ouvir.